Muito boa noite, delícias do meu coração. Tudo bem com vocês? Segunda, dia 2 de fevereiro de 2026, semana 6 do ano. E iniciamos essa semana com uma live de aula experimental da modalidade do Polidense. Um super beijo. Delícias, eu vou dar continuidade à aula como se eu estivesse em sala de aula. Então eu vou conversar com vocês como se eu estivesse em sala de aula, aplicando alongamento, aplicando aquecimento, fortalecimento. Depois a gente vai para a aula propriamente dita, tá? Então vocês vão acompanhar como é uma aula experimental na modalidade Polidense da minha metodologia do estúdio Grazi Brugner, tá bom? E se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber mais, perguntar mais, depois vocês me deixam mensagem no direct, porque aqui eu não vou conseguir estar respondendo vocês na mensagem de vocês. Eu estou com as duas redes sociais abertas, tá? As duas principais. Ambas vão ficar salvas no feed, tá? E aí eu vou iniciar a aula como se eu estivesse dando aula para vocês. E dúvidas vocês me perguntam lá no direct. Super beijo, bora treinar? Bora treinar. A gente sempre começa a aula, na minha metodologia, com alongamento. Então o primeiro alongamento é borboletinha. Então nós vamos borboletar. Inspira e solta, coluna reta, inspira, solta. Isso, respira. Muito bem. Pontinha do pé lá na frente, tronco bem pra frente, 8 tempos. Puxa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segura 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pé em flex, puxa lá em cima e pulsa o tronco 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segura 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e desenrola. Agora a gente vai fazer perninha. Cruza a perninha, uma perninha por cima da outra. Braço contrário da perna cruzada para fazer rotação de tronco e olha lá atrás. Coluna reta, inspira e solta, 8 segundos. Respirou, trocou, troca de ladinho, passa o bracinho, gira o tronco e 8 tempos. Respira. Agora abre grandão. O grandão o máximo que vocês conseguirem, tá? Que é a posição do split. Gente, eu sou grande, a minha sala é pequena e eu estou com o celular mais próximo de mim. Não consegui deixar ele com tanta profundidade, tá? Vocês não me escutam. Inclusive, esse aqui tá muito alto ainda. Isso. E agora nós vamos trazer o tronco pra frente, tá? 8 tempos também. Mãozinha lá na frente como se fosse uma flexão e traz o tronco pro chão 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura 8 no cotovelo e vai soltando o quadril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Subiu, agora 8 tempos para cada lado, vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segura 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trocou, vai lá para o outro lado. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Segura 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Voltou. Inspira e solta. Agora a gente vai fazer perninha em flex, ó. Perninha da frente flexiona, perninha de trás flexiona também, tá? Um vezinho aqui, um vezinho aqui. E gira o tronco pro lado da perna flexionada da frente. Rotação de tronco bem forte, coluna bem reta. 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltou, trocou. Troca de ladinho, ó. Troquei de perna e vou fazer a rotação do tronco. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ótimo! Agora, os dois joelhinhos juntos. Traz os dois joelhinhos juntos. Senta lá no calcanhar. E traz o tronco lá na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Traz o tronco lá na frente e coluna retinha lá pra trás, ó. Empurra a coluna. 4, 5, 6, 7, 8. Voltou. Nessa posição, 6 apoios, vai fazer rotação de tronco, ó. Tronco vai lá em cima, empurra ele circular. Não é o quadril que movimenta. O quadril é um reflexo do tronco. Quem tá movimentando aqui é o tronco, ó. Eu venho com ele pro lado, ali na direção da minha cintura. Cresço lá em cima, peitoral pra dentro, o abdômen pra dentro. Giro pro outro lado. Faço rotação. Tanto de um lado. 4 vezes de um lado. Inspira e solta. 4 vezes do outro lado. Inspira e solta. Isso. E senta lá atrás mais um pouquinho. Solta bem o tronco. Nós vamos subir, ó, com a pontinha do pé lá atrás e cresce o quadril e deixa o tronco aqui embaixo. Deixa a coluna bem retinha. Coluna retinha não. Coluna bem soltinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desenrola. Inspira e solta. Deixa o colchonete de lado. E agora a gente vai pro nosso aquecimento. Deixa eu colocar aqui mais altinho. A gente vai pro nosso aquecimento, que é um aquecimento que eu utilizo em todas as aulas, tá? Do pole. É um aquecimento de chute de perna. Esse aquecimento ajuda muito. Não só para a modalidade do pole dance, como para outras modalidades também, tá? Então, olha lá. Vou ficar mais de ladinho para vocês me verem. Nós vamos fazer dos dois lados, ambos os dois lados, tá? E vou ficar na meia ponta. Perna de fora vai chutar 8 vezes lá na frente, na meia ponta. Depois eu desço o calcanhar para baixo, 8 vezes para o lado. E depois 8 vezes para trás, tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho de vocês do Instagram. Aqui na outra rede a live foi restrita, não entendi por quê. E ok, visível. Tá tudo sob controle, já foi. Então bora lá. Meia ponta, chutei 8 vezes lá na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calcanhar no chão, lateral e trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá atrás e 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois pezinhos do lado do outro, mãozinha lá em cima e solta o quadril. Inspire, solta. Respira. Ótimo. Agora vamos para o outro lado. Meia ponta, chutou. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calcanhar lateral e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pezinho do lado da barra. Segurei, soltei quadril. Inspire, solta. Inspire, solta. Ótimo. Voltou. Perninha entreaberta. Empurra o quadril lá atrás. Solta bem o tronco. Inspire, solta. Respira. Ótimo. Inspire, solta. Isso. Subiu pela cabeça. Agora a gente vai fazer um movimento de alongamento que é bem pesadinho, tá? Ah, mas a aluna experimental faz ele? A gente mostra e elas tentam. E é bem legal quando elas conseguem fazer. Porque depois é um movimento que já vai ser inserido nas aulas diárias. Que é um split na barra. A gente vai estar com o pé embaixo e um pé em cima, tá? E esse split ajuda a gente a ter mais consciência de quadril e mais mobilidade, mais flexibilidade. Então, um pezinho vai lá embaixo da barra, mãozinha na altura do peitoral. Eu sento lá atrás, ó, como se fosse sentar. Giro o tronco para frente e a perninha de trás vai lá em cima, ó. Alonguei. Eu sustento o movimento aqui, ó. Sustenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui, que delícia! Relaxa, ombro, costas para frente e para trás, rotação para frente e para trás. E agora do outro lado. Pezinho lá embaixo, mãozinha na altura do peitoral. Sentei, rotação do tronco, ergui e sustenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui, que delícia! Voltei. Por que 8? Tá? Dentro do tempo de treinamento, dentro de contagem, de musicalidade e até mesmo pra gente forçar o nosso corpo, é no mínimo 8 segundos, tá? Então, 8 segundos é o mínimo para treinamento, tem que ser 8 segundos. O ideal seria segurar 1 minuto o movimento, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos o movimento. Nossa, aí queima. Queima que é uma beleza, tá? Mas aqui o nosso mínimo de alongamento, de contagem de lançamento de elevação de perna é 8 vezes ou 8 tempos. Combinado? Vamos agora para o abdominal, tá? Como eu falei para vocês, tem alongamento, aquecimento, fortalecimento. E o fortalecimento é no abdominal. Primeiro abdominal. Pegada full planche, mão em cima, mão embaixo. E nós vamos elevar esses dois joelhinhos para cima, ó. No básico é isso aqui, ó. Joelhinho para cima. O cotovelo, ele tá bem encostadinho aqui dentro do abdômen oblíquo, empurrando para trás. Porque senão eu faço isso daqui, eu faço uma hiperextensão de cotovelo e não é legal. Cotovelo sendo flexionado, entra aqui dentro, cresce lá em cima, 3 vezes com cada braço. Então eu subo o joelho, 1, seguro, 2, seguro, 3. Se a minha aluna já é avançada, ela não vai fazer com mais avançadinho, não avançada, ela já tá saindo do básico do intermediário.
ela já não vai mais fazer com a perna flexionada. Ela vai fazer com a perna em extensão. Então, vai aumentando o grau de dificuldade do abdominal, tá? Outro lado, 3 vezes. 1, 2, 3. Então, fiz 3 para cada lado. Segundo abdominal, ele é um inferior, com trava de axila. Eu passo o quadril para frente, faço minha trava de axila, a barra tá aqui, ó, encostada na lateral do bumbum. Ó, trava de axila, lateral de bumbum. E agora eu trago esses 2 joelhinhos pro meu cotovelo. Então, essa é um abdominal de inferior, com trava de axila. Segurei e puxo. 1. Posso arrumar de novo, sustentar. 2. Mais 1. 3. Ótimo. E troco de lado. Trava de axila. Passo o quadril para ter o apoio na lateral do bumbum. Mão em mão. Sustentei e puxei. 1. Respira. 2. Respira. 3. Respira. E não pira. Então, esse foi o segundo abdominal. Gente, tô morrendo de sede. Eu já tô um pouco rouca. A minha última semana foi bem intensa. Estava no curso de coach. E eu tô com a voz bem cansada. De tanto que a gente falou, fez dinâmicas e tudo mais. Então lá, agora nós vamos fazer um abdominal que se chama abdominal do cradle, que é um bercinho, tá? Para trabalhar oblíquos e trabalhar ombros. Então, ó, palma da mão para baixo, coxa na barra, mais ou menos aqui na metadinha da coxa, mais ou menos da metade da coxa para dentro, tá? Segunda mão lá em cima, sempre flexionado o braço, e eu puxo, ó. Eu puxo a minha perna que está no chão para vir para a barra, fazendo essa rotação de quadril. Então, segurei lá, puxei. 1, 3, 2, 3. E troca de lado. Coxa de dentro, joelho mais altinho que o quadril, um pouquinho mais altinho. Palma da mão para baixo, palma da mão para cima, com o cotovelo sempre flexionado. E puxa. 1, 2, 3. Básico, fácil, delícia. Isso é o nosso treinamento de abdominal, nosso treinamento de fortalecimento, tá? Existem outras formas de fortalecer também na modalidade do pole dance. Hoje eu vou trazer esse fortalecimento para vocês. Nas próximas lives que eu vou fazer, eu trago outros fortalecimentos, mas essa é a nossa base, tá? A base da minha metodologia, no Estúdio Grazi Brugner, primeiro estúdio de pole dance do Brasil, que nasceu no dia 18 de maio de 2008, na cidade de Curitiba, metodologia na qual está registrada na Biblioteca Nacional. E eu já tenho no meu currículo, juntamente com a minha metodologia, mais de 1.500 instrutoras formadas por mim. Gratidão, gratidão, gratidão. Então eu sempre falo assim, não é que a minha metodologia é a melhor. Existem várias metodologias, Brasil, mundo, que são excelentes. Mas a minha metodologia ela é progressiva, pedagógica, e ela te traz um resultado em treinamento extraordinário. Todas as alunas amam. Então ela começa com alongamento, aquecimento, fortalecimento, beleza? Agora, beijo Dani, beijo Lu, beijo delícias e delícios. Agora a gente vai vir para os movimentos da aula experimental. Então pensa aqui comigo, ó. Barra de pole dance. E eu trabalho em volta da barra do pole. Vou trabalhar em volta dela. Vocês são a minha frente. Vocês são o público. Eu estou fazendo para vocês. Aqui na minha sala tem um espelho do outro lado. Então quando eu estou treinando com o espelho é meu público. O espelho é a minha frente, certo? Beleza.
Só que o que acontece aqui? Quando eu tenho uma frente, eu tenho uma marcação. Eu tenho uma numeração que eu trabalho aqui na minha barra, certo? Se eu estou atrás da barra, aqui são as 12 horas do relógio. Se eu estou no sentido destro, com a mão direita lá em cima, aqui é o ponto 3 do relógio. Mais meio passo, aqui é o ponto 6 do relógio. Mais meio passo, aqui é o ponto 9 do relógio. Mais meio passo, volto para as 12 horas. Fazer sentido agora anti-horário, tá? 12 horas, 3 horas, 6 horas, 9 horas, volto para as 12 horas. Por que que eu falo em números, tá? Porque se a gente não tem uma frente e uma metodologia para ser seguida, a gente para em qualquer lugar no ponto da barra, porque ela é 360 graus, ela é circular. Então, todos os movimentos têm um lado certo para começar, tem uma posição certa para começar. Os movimentos têm uma posição certa para parar, para finalizar. Senão, eu vou parar num movimento de uma forma deselegante para o público. Eu posso acabar parando numa figura específica que vocês não vão entender a figura. Por isso que é tão importante ter o relógio. Eu sempre falo que o reloginho é o meu estagiário em sala de aula, porque ele me ajuda muito a manter. Ai, gratidão, delícias e delícios. Gratidão. Vocês estão mandando mensagem, beijinho. Gratidão, bora lá. Então, na minha aula experimental, a primeira coisa que eu vou ensinar para a aluna é a caminhada em volta da barra. Sempre treino na meia ponta, para a gente já ir ativando essa postura, ir trabalhando a panturrilha. Então, eu sempre vou trabalhar na meia ponta, tá? Na maioria das vezes. É raro o movimento que a gente inicia com o pé inteiro no chão. Sempre na meia ponta. Braço sempre totalmente estendido, na maioria das vezes. É um movimento ou outro que a gente vai começar com o braço sempre flexionado. Um ou outro. Braço estendido. Aqui eu só vou fazer uma caminhada, mas eu não posso me encostar na barra. Eu tenho que ficar com o tronco um pouquinho para fora, ó. E eu caminho. Vou caminhar na meia ponta. Se eu apertar demais a mão, o meu corpo vai e a minha mão fica. E aí você não tem o movimento. Você tem que manter esse movimento caminhando, ó. A mão tem que te acompanhar. 2 voltas de um lado, 2 voltas do outro. Eu uso sapatilha. Essa sapatilha é da minha marca, da minha loja online do Vigilícia. Mas você pode usar uma meinha também, tá? Porque a sapatilhinha ou a meinha ajuda a deslizar, tá? Então eu fiz 2 voltas também, caminho de um lado, caminho do outro. Então eu vou falando para minha aluna experimental, para ela ir caminhando em volta da barra, para ela poder sentir, para ela se introduzir no meio do universo da modalidade do polidense, beleza? Depois que eu ensino ela a caminhar, meu segundo movimento na aula experimental é o pivô. Então eu vou ensinar ela a fazer o pivô. O pivô é um giro de 360 graus em volta de ti, em volta de você. Eu vou contar 3 passos, começando com a perna de dentro. Na minha metodologia, todos os giros, eles têm um método de 3 passos. E tem giro que começa com a perna de dentro e tem giro que começa com a perna de fora. Depende do movimento. Então aqui, metodologicamente falando, começo com a de dentro e vou contar 3 passos. 1, 2, 3. Agora a perna de fora vai cruzar por dentro e eu acompanho a minha perna. Minha mão sai lá em cima e eu pego de novo. 1, 2, 3. Perna cruza, ó. Perna cruza. Eu não tenho como ir para trás. Minha perna está cruzada, está segurando o movimento. E eu giro para dentro, dentro da barra. A mão lá em cima sai e pega de novo, tá? Isso é metodológico. Se vocês tentarem fazer a alavanteira livre, vocês vão querer girar para fora e não para dentro. É natural do corpo, natural da mente. Ela faz as coisas aos contrários. Por isso que é super importante ter metodologia. Troquei de lado, agora eu vim pro meu lado antidestro. Começa com a perna de dentro.
dentro, fora, dentro. Cruza, eu passo por dentro, a mão saiu e pegou. Dentro, fora, dentro. Cruza, passa por dentro e pega de novo. Beleza? Então a gente fez a caminhada em volta da barra, reconhecimento de espaço. Nós fizemos o pivô, esse é um pivô básico, tá? Pivô de treinamento, pivô básico. E nós vamos agora para um combo com esses dois movimentos. Então, a gente vai fazer um combo agora. Não, minto, primeiro a gente vai fazer o giro aberto, tá? Antecipei. Primeiro nós vamos fazer o giro aberto para depois fazer o combo, tá? Giro aberto. Lá da hora que eu contei o relógio para vocês, a gente começa atrás da barra, ó. Perna direita à frente, perna esquerda atrás. Como se fosse lá no ponto 12. Mão direita em cima, mão esquerda na altura do peitoral. Tudo na meia ponta. E eu abro um compasso. Eu desenho um círculo no chão. Troco o braço para fazer do outro lado, ó. Desenho o círculo. Então aqui é o nosso giro aberto. Um giro de transição. 360 graus. Aonde eu comecei, eu vou finalizar. Se a minha mão estiver muito apertada, eu não giro. Então é super importante essa mão estar apertada o suficiente para poder te segurar e para te permitir girar, tá? Água. Respira. E agora nós vamos para o combo. Quando a gente fala combo, é quando a gente junta movimentos. Então a gente vai colocar o giro aberto juntamente com o pivô. Como que eu faço isso? Lembra que eu falei para vocês que metodologicamente a gente faz caminhada no pivô para entrar no pivô. Aqui, como é um combo, a gente faz o giro aberto e já introduz o pivô junto, tá? Então, ó, fiz o giro aberto, grandão. Agora a segunda perna entra por trás. Eu desço a mão de dentro, rotação no pivô e paro aqui no meu ponto 3 em pose, em postura e na meia ponta. Beleza? Mais uma vez. Tudo isso é ensinado na aula experimental da metodologia do Estúdio Brasil Brooklyn. Abro grandão, cruzo, pivô, sustento. Ai, que delícia! Pro outro lado, giro aberto, cruzo, desenho, pivô, marcação. Mais uma vez, giro aberto, cruzo, rotação e posição. Normalmente na metodologia, nós repetimos os movimentos 3 vezes. 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro lado, porque é na repetição que a gente vai guardando o movimento, que a gente vai aprendendo o movimento, que a gente vai tendo consciência mental e corporal do movimento. Então é regra de 3. 3 passos, 3 repetições, e a gente não faz o movimento uma única vez não, tá? A gente vai repetir esses movimentos sempre. Sempre vai estar repetindo o mesmo movimento. Na aula seguinte a gente aprende movimentos novos e depois volta para os movimentos aprendidos. Na outra aula, movimentos novos e repete os movimentos aprendidos. Porque a modalidade do polidense, o segredo dela é repetição. Quanto mais você repete, melhor você fica. É sobre isso. Depois que eu ensinei para ela, giro aberto, caminhada, giro aberto, pivô, agora eu venho para um outro movimento, o combo, né? Daí esse combo a gente chama de tango. Em muitas metodologias também chama de tangueiro. Depois que eu ensinei tudo isso, eu venho agora para um cambrê. Cambrê é literalmente uma ponte. Então nós vamos desenhar uma ponte da nossa metodologia para o nosso público.
Eu não posso desenhar essa ponte de frente para vocês, porque fica muito deselegante essa foto aqui, ó. Não fica legal, fica estranho. Então essa ponte ela é desenhada lateralmente, para vocês verem o arco da nossa coluna lateral, tá? E a gente mesmo vê o nosso movimento no espelho, na foto e tudo mais. Aqui do ponto 6 eu faço meia ponta, braço tá grandão lá em cima. Minha segunda mão, ó, vem aqui na altura da axila, eu travo ela, eu seguro na barra. Dou um passo para frente porque eu preciso de espaço para deitar. E agora eu mantenho o quadril encaixado e venho deitando as minhas costas, flexionando o joelho. O quadril não desce, quem desce é as costas, flexionando o joelho. Quem chega primeiro no chão é a cabeça. Da cabeça eu desenrolo para as costas e por último é o quadril. Então esse é o nosso desenho de cambrê. Eu venho desenhando uma ponte com a minha coluna com o auxílio da barra. Mão de dentro segura, mão de fora vem auxiliando. Depois que a gente aprende tudo mais, já não tem mais essa mão, tá, delícias? É só esse comecinho aqui. Aí aqui, como é que eu saio dessa posição de uma forma elegante? Aí eu posso fazer charminho também, charminho de perninha, se eu estiver montando uma coreografia, tá? Mas aqui finalizei, perna de dentro estica, perna de fora flexiona, mão de fora no chão para fazer apoio. Eu faço uma pequena vela com o meu quadril, para poder me dar velocidade, para sair daqui sentando. Então, ó, eu subo o quadril e sento de ladinho. Então, a postura vai ser aqui. Sentei de ladinho, beleza? Como é que eu saio daqui de uma forma bem elegante, de uma forma bem legal? Eu vou subir no joelho, beleza? Subir no joelho. Piso e virei de frente para barra, subo no joelho e viro de frente para barra. Piso com a perna de dentro e subo com a perna de fora e start. Puxo pelo braço, ó, e start. O desenho do start é esse triângulozinho aqui com a perna, ó. Então, isso para nós se chama start. Se eu tivesse subido com as pernas ao contrário, puxando primeiro a minha direita, o meu start ia ficar para trás. E esse não é o desenho mais legal, digamos assim. Esse é um desenho menos legal, com o movimento das pernas. Então, eu sempre vou estar puxando o start com o meu colchão para frente. Tudo que eu fizer de perna, para poder pensar na foto, pensar na figura, eu sempre trago esse desenho aqui, ó, coxa para o público, coxa para minha frente, tá? Mais uma vez. E claro, quando a gente está com a aluna experimental, a gente segura ela, a gente auxilia, a gente passa toda a confiança que precisa passar, porque senão já viu, né? Senão a aluna vem uma vez e não quer vir mais, às vezes acontece também. Mas esse não é o foco. Não é sobre isso. Então a gente sempre está ali. Então por isso que as aulas de polidense são tão poucas alunas por horário. Porque a gente tem que dar uma atenção muito personalizada para cada aluna. Uma aula regular de polidense é praticamente uma aula semi-particular. Uma aula quase personal. Porque são poucas alunas para você atender ao mesmo tempo, né? Então realmente a gente não consegue dar aula para 30 alunas de uma única vez, como a gente dá, como eu como educadora física, dou para uma turma de jump, uma turma de spin. Já tive turma de jump na minha época de academia com 50 turminhas, 50 alunos pulando ao mesmo tempo, e tá tudo bem, porque é uma aula que o aluno replica o que o instrutor está fazendo, e não precisa do instrutor do lado dele para executar. Diferente daqui, aqui no poli a gente está o tempo todo auxiliando, segurando, apoiando a aluno, por isso que as turmas e os estúdios têm tão pouco espaço para cada horário, tá? Porque é uma aula mais personalizada. Mais uma vez, aluno cambrê, pisa à frente, segura, encaixa o quadril, vem descendo o tronco, flexiona o joelho, desce, 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 cabeça, desenrola para as costas, desenrola para o bumbum, mão no chão, extensão,
flexiona, quadril, sentou, joelho, ponta do pé, puxou. Finalizei no start. Daqui eu tenho outras figuras. E essas outras figuras em metodologia, ela vai me permitir fazer uma sequência de figuras, que depois ela pode se tornar, toda essa sequência aqui pode se tornar uma coreografia, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês a nossa sequência de movimento, figura por figura. Então, ó, eu parei no start. Do start, eu vou desenhar um bi-hook. Bi-hook é quando eu travo a minha panturrilha do start na barra. E essa mão aqui, ó, eu desenho lá atrás, eu faço um alongamento com ela. É a minha mão de dentro que está segurando. Ou então eu posso segurar com as duas mãos e empurrar minhas costas lá atrás, deixar a cabeça solta. Puxa pelo peitoral. Ó a meia ponta lá embaixo. Cansa, tá? Cansa pra caramba ficar na meia ponta. Por isso que a gente fica treinando o tempo todo para deixar essa perna bem resistente, essa panturrilha bem resistente. Então eu posso fazer o meu bi-hook alongado, ou eu posso fazer o meu bi-hook empurrando. Voltei. Agora eu vou cruzar a minha perna do start por trás, mão direita cresce, mão esquerda desce, e eu estou nessa posição aqui, ó, de costas para barra, certo? Aqui eu posso alongar o meu tronco lá na frente. Isso aqui se chama floor figure, ou meia lua. Voltei, encostei o meu trapézio bem na barra. Posso fazer um start 2. Então, start 1 é quando eu estou com o abdômen de frente para a barra. Start 2 é quando eu estou de costas para a barra. Ó, start 2. E aqui eu posso também fazer uma quedinha. Do start 2 eu estendo a perna e desço, sentando no meu calcanhar. Por isso que eu deixei o meu pezinho um pouquinho mais afastado na meia ponta, para poder ter espaço de sentar. Flexionei perninha, vou fazer um pivô de chão, uma rotação em cima do meu pé, ó. Tchum, fiz a rotaçãozinha. E subo pelo quadril. Essa subida de quadril é bem importante, porque aqui eu aproveito para me alongar a minha parte posterior de perna. Então, ó, queixo no peito, sobe o quadril lá em cima com o tronco, a cabeça bem fechadinha, e depois eu vou desenrolando a minha cabeça. É como se o meu nariz estivesse tocando a barra. Então, ó, eu primeiro vou crescer meu quadril lá atrás, fecha, cresce o quadril e depois desenrola. Tcharam! Então, eu vou fazer a repetição novamente, tá? Start, bi-hook, transição, floor figure, e start, extensão, queda, com apoio, flexão, rotação, quadril, cabeça, posição. Muito bem, muito bem, muito bem. E toda essa sequência que eu fiz, não necessariamente precisaria estar com um look específico do pole dance, que é os shortinhos curtos, top, pode ser blusinha também. Mas o que acontece? Na aula experimental, nós ensinamos também o sit. O sit é sentar na barra. E não adianta, se tiver tecido, eu tenho que te botar do ladinho a sainha, se tiver tecido, não dá para sentar, escorrega. Então a gente literalmente precisa da pele para poder sustentar os movimentos. A gente precisa da pele para segurar esses movimentos, tá? Então é só para vocês saberem que, mas por que o pole dance tem que usar essas roupas tão curtas? Porque a gente precisa da pele. A pele é que vai sustentar o nosso movimento. Sem a pele, a gente não consegue fazer as travas. A gente pode até fazer os girinhos, os pivô, o cambrê, igual eu mostrei pra vocês. Isso tudo dá pra fazer de roupa, de calça jeans, tá? Tudo isso dá pra fazer de calça jeans, sem problema algum. Mas o pole dance é infinitas possibilidades de movimento.
tanto movimentos ao redor dele, como eu fiz aqui para vocês entenderem como é a aula experimental, quanto movimentos em cima dele. E os movimentos em cima dele, a gente precisa de pele, a gente precisa de trava. Porque se a gente não tiver pele, a gente tem que ter uma roupa igual a da mulher gato. Aquela roupa de couro, aquela roupa de vinil. Daí a roupa de vinil vai grudar. Fora isso, a gente precisa de pele para poder grudar, tá bom? Pra gente poder sustentar o movimento. Então agora eu vou mostrar para vocês o sit. O sit é o sentar na barra, tá? Vou mostrar para vocês como que a gente faz. Então eu tô aqui, ó. Eu vou sentar de ladinho que fica mais fácil de me observar, um pouquinho diagonal. Por que na aula experimental eu também ensino o sit? Para aluno entender que existe travas, que é na pele que a gente vai travar. Porque essa aula experimental que eu acabei de demonstrar para vocês, eu podia pedir para a aluna vir de leg. Se a aluna vir de leg, eu consigo passar para ela toda essa aula experimental. Essa primeira aula, esse primeiro contato em volta da barra. Só que a modalidade do polidense não é só andar em volta dela, em volta da barra. Modalidade do polidense são movimentos em volta do polidense e em cima do polidense, em cima da barra. Então, os movimentos acrobáticos, principalmente, são todos na pele, tá? Então, vou lá, ó. Botei minha perninha esquerda no tornozelo. Agora, eu vou trazer minha virilha lá na frente. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem, ó. A virilha vem lá, a barra vem do lado da virilha, bem crudinho. Segurei e a segunda perna vai cruzar por cima. Ó, pegou um pouquinho de tecido e já me atrapalhou aqui, ó. Esse shortinho tem uma sainha. Então, eu tô aqui. Vou pesar uma atrás, aqui é uma trava. Na verdade, o movimento fica de frente pra vocês. Por isso que não aparece o pé, fica assim. E eu tô aqui travada no meio das coxas, literalmente. Que não é na coxa. Porque se pegar aqui o meio de coxa, vai queimar, não querer mais. É na virilha. Virilha tem menos pele. E onde tem menos pele, menos atrito. E menos desconforto, para não dizer outra coisa. Menos desconforto. Aí aqui eu estou sentadinha no meu sit, tá? Posso fazer com mão, posso fazer sem mão, que aperta mais, porque a mão ajuda a segurar. E aí eu tenho um movimento aqui, ó, na virilha. Se o meu shorts é um pouquinho comprido, que a gente fala assim, bota um shorts mais comprido. Não dá, meus amores, não tem como. Se a gente bota um shorts aqui e eu tento sentar com a barra aqui, já deslizei, já escorreguei. Então as meninas até começam a fazer aula de polidense com shorts aqui. Primeira aula elas já estão puxando o shorts para cima. Porque realmente a gente precisa dessa medida aqui, ó. Que é em cima da virilha, tá? Então para vocês entenderem que a modalidade do polidense precisa de um uniforme, de um traje, de um figurino mais curtinho, de menos tecido, porque a gente utiliza a pele para poder sustentar os movimentos. Sem pele a gente não consegue sustentar os movimentos, tá bom? Agora eu vou fazer a sequência para vocês completa. Aí eu fiz aqui a ponte só de um lado, né? Eu fiz a ponte só de um lado. Mas quando a gente está em sala de aula, a gente obriga as alunas a fazer para os dois lados. Deixa eu colocar meu tablet para carregar, senão ele não vai ver. Vai lá. Só colocar aqui para carregar, que agora que eu vi que ele tá acabando. E aí eu vou fazer a sequência completa para vocês verem como que fica essa ideia que eu falei para vocês, coreográfica. Então, toda essa sequência que eu passei agora da aula experimental, ela se transforma numa coreografia, tá? Deixa eu pegar uma musiquinha aqui, lightzinha, gostosinha para poder fazer. Deixa eu pegar uma Lana Del Rey que a gente adora. E depois da aula experimental já vem o primeiro giro de base, segundo giro, repete os movimentos da aula experimental,
Tá? Na próxima live que eu vou fazer com vocês é na quarta-feira, tá? Mesmo horário, quarta-feira, 8 horas. E aí, nessa quarta-feira, eu vou demonstrar para vocês os primeiros e principais giros de base que a gente utiliza na modalidade. Porque o legal do pole é assim, depois que você tem uma base, depois que você tem um conhecimento, você pode transformar a sua base de diversas outras formas. Você consegue, nossa, criar diversas possibilidades. Cadê? Deixa eu pegar aqui uma lana. Deixa eu ver. Eu só não posso erguer muito o som, porque senão dá interferência aqui com as nossas redes sociais. E cadê? Não. Vou pegar essa daqui. Então, bora lá, ó. Depois que ensinei os movimentos, a aluna repetiu 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. Agora é a hora de eu trazer ela para uma sequência coreográfica a partir dos movimentos que ela aprendeu, tá? Então eu vou começar aqui, ó, movimentos de quadril e vou começar na caminhada. 3, 2, caminhei. Da caminhada, eu vou lá pro ponto 12 e abro meu giro aberto para poder fazer o meu tango. Agora, eu venho pro meu cambrê. Pisa, pisa, segura, desce. Suave. No tempo da música. Desenrola. Cresce perninha. Flexiona. Isso. Sobe o quadril. Sentou. Vai subir joelho. Arruma. Arruma. Pisa e start. Bihuque. Puxou. Cruzou. Vou fazer meia lua, floor figure. Voltei. Pisa. Start 2. Extensão. Desci na queda. Flexão. Rotação. Empurrei quadril. E adivinha o que eu vou fazer agora? Tudo pro lado, sentido contrário. Tudo de novo. Caminhou. Vai marcar giro aberto. Marca. Giro aberto. Pivô. Charminho. Vem pro cambrê. Pisa. Pisa. Marca. Desce. 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 Desce, sustenta. Esse exercício é ótimo. Cresceu. 1, 2. Isso, subiu o quadril. Sentou. Vai puxar joelho. Pisou. Start. Bihuque. Inspira e solta. Vai cruzar por trás, troca a mãozinha. Floor figure. Puxou. Start. Alonga. Desce. Flexionou. Rotação, rotação, rotação. Subiu o quadril. Esse é o body wave que eu ensino em outro momento. Agora, nós vamos lá para o nosso sit. Marquei, puxei e fiz alongamento de bracinho. E finalizei a música. Ai, que delícia! E aqui a gente tem uma música inteira. Aqui a gente fez uma coreografia inteira. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. A gente fez uma coreografia inteira com uma sequência de uma aula experimental. Desse jeito.
desse jeito. Delícias do Insta, gratidão por ter ficado comigo até agora, gratidão a todo mundo que passou aqui na live. A live vai ficar gravada, eu vou deixar gravada essas lives de técnica, tá? Isso foi apenas uma demonstração, um pouquinho do nosso trabalho como instrutoras da modalidade do pole dance. A dança transforma. Beijo, Lulu! Gratidão, meu amor, gratidão! A dança transforma, a Lu que tá aqui na live sabe bem disso. A modalidade do pole dance é uma modalidade incrível, extraordinária. Como modalidade de dança e atividade física, ela trabalha todas as aptidões corporais e, além disso, ela trabalha muito o nosso mental. Por isso que ela é tão linda, tão incrível, tão diferenciada. Só entende quem pratica. Quem não pratica vai ter suas dúvidas. Mas a partir do momento que você começar a praticar, você irá entender. É sobre isso. Um super beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. E quarta-feira a gente se vê de novo. Quarta-feira, 8 horas da noite, eu estou aqui. Beijos, ótimo descanso. Gratidão. Tchau, tchau. E nós já vamos encerrar aqui também. Deixa eu só colocar aqui a minha capa nesse daqui. E aí a gente já finaliza aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Gratidão, delícias e delícias aqui do TikTok, que entraram na live, que participaram. Muito obrigada. Uma ótima semana para um ótimo mês de fevereiro para nós, é sobre isso. E quem quiser saber mais sobre a modalidade do pole dance, é só me chamar aqui no meu direct, tá bom? Deixa eu só ver aqui porque que tivemos umas mensagens aqui. Então tá. Deixa eu só ver aqui. Tô aqui falando com vocês, eu tô vendo aqui umas coisas que eu estou mexendo novo aqui. E aí eu ainda estou aprendendo algumas coisas aqui nessa rede, é sobre isso. Mais um beijão, fiquem com Deus. Um ótimo restinho de noite aí. E quarta-feira a gente se vê de novo. Beijão!